Olá a todos. Vamos fazer mais uma atualização aqui sobre a progressão do corona. Portugal neste momento está com 4 casos, já aqui atualizado no mapa. Em relação ao vídeo anterior, quero falar aqui sobre um assunto da diferenças de casos entre os que se conhecem e os que são oficiais. Obviamente neste momento já são 4 casos, mas na segunda-feira os casos comunicados eram apenas 2 e nenhum desses 2 casos de segunda-feira era relativo ao escritor que estava internado, ao Luís Sepúlveda. Portanto, existe aqui um atraso ou uma incorreção de casos oficiais que é algo estranha e que devemos continuar a acompanhar e exigir que os jornalistas obtenham mais informação sobre isso, porque importa saber onde é que os casos estão a acontecer para efeitos de contenção do vírus e de alargamento de casos. Entretanto, surgiu aqui uma notícia que o Polígrafo e a Direção-Geral de Saúde estabeleceram uma parceria contra as fake news. Todos os conteúdos produzidos pela redação do Polígrafo sobre o coronavírus serão validados cientificamente pela Direção-Geral de Saúde. Ou seja, vai passar a haver um carimbo de o que é verdade ou não. Todas as informações que não sejam validadas pela DGS é como se fossem mentira. Isto é mais uma atitude, um movimento a seguir com o que foi adotado pela Organização Mundial de Saúde e o Facebook, o Amazon e o Google, em que iam combater precisamente a desinformação. Portanto, o nosso governo está a seguir o mesmo que foi feito pela Organização Mundial de Saúde e vai, portanto, carimbar do que é verdade ou o que não é verdade mediante os canais oficiais ou não. Portanto, se as pessoas estiverem a reportar que chegaram ao hospital e viram lá 30 pessoas, ou que viram lá o número de pessoas que estavam com coronavírus, se isso não tiver o carimbo oficial do governo, aqui da Direção-Geral de Saúde, é como se seja mentira. Portanto, é aqui um precedente muito perigoso, porque parte do princípio que os únicos que podem dizer a verdade é a Direção-Geral de Saúde e o Polígrafo, e já sabemos que isso não é verdade. Tivemos igualmente aqui uma notícia do DN em que o António Costa assumiu a coordenação direta da resposta do governo ao coronavírus. Não havendo um gabinete de crise, será diretamente António Costa, com as pessoas que trabalham mais próximas dele, presumo, a coordenar os vários ministros nesta questão. Isto é bastante contraproducente, coloca bastantes pressões para haver relatórios e reuniões constantes do progresso ou de falhas e tira um pouco a independência dos hospitais e dos prestadores de saúde para combater estes surtos. Não acredito que isto seja a melhor forma de gerir esta crise, mas este político já teve outras crises que os portugueses sabem bem como é que foram geridas e os resultados. Alguns nem sequer sabem, mas infelizmente é triste que seja tomada estas atitudes quando o que é necessário é proatividade e ajudar os profissionais a garantir que eles tenham tudo para poder trabalhar e não passar a responsabilidade para elementos máximos, que isso só vai fazer as pessoas esperarem por autorizações superiores, que foi precisamente o que aconteceu na China e precisamente o que atrasou o reconhecimento do governo central da China, do governo central do Partido Comunista Chinês,
do que estava a acontecer e depois a resposta a isso, e depois entretanto tiveram de afastar as pessoas que estavam em coordenação aí um ano, meter lá outras, e tudo isso atrasou várias semanas o combate à progressão do surto, e o resto já é história neste momento. Existe aqui a destacar uma informação positiva. Qualquer pessoa que sinta de facto os sintomas deve ligar para a Saúde 24. Porém, pelo que já foi aqui falado pelo Miguel Simansky, a informação do Saúde 24 por vezes não é melhor, ou na altura pode não ter sido bem suportado pela pessoa da Saúde 24. Esperemos que essas ocorrências com a Saúde 24 melhorem e que eles de facto aconselhem bem as pessoas. Existe aqui um conselho positivo: se a pessoa tiver sintomas, não ir a correr para os centros de saúde ou hospitais. De facto, isso é o pior que pode fazer, porque se estiver contaminada, vai contaminar todas as pessoas que lá estão, ou muitas das pessoas que lá estão, e se houver lá pessoas contaminadas, vão contaminar ela, e só vai piorar a sobrecarga sobre estes centros de saúde ou os hospitais. Portanto, só mesmo casos mais complicados em que o Saúde 24 diga que de facto devam de ir para os centros de saúde ou hospitais, é que devem de facto ir. Os primeiros estágios da contaminação e dos sintomas deverão ser mantidos em casa. Temos aqui uma notícia da Ministra de Saúde que fala que os contactos próximos vão ser colocados em vigilância, porém existe aqui uma questão que é a eficácia da vigilância, ou melhor, deve ser chamada quarentena, apesar de não ser uma quarentena de uma pessoa que está confirmada estar infectada, é de qualquer forma uma quarentena para ver se a pessoa está ou não infectada. Portanto, a questão aqui é que esta quarentena tem de ser muito bem cumprida pelas pessoas, porque se de facto elas estiverem contaminadas, e como já se sabe que o contágio pode só ocorrer, ou melhor, pode ocorrer antes dos sintomas aparecerem, portanto a pessoa pode estar 3 ou 4 dias sem qualquer sintoma a aparecer, e nesses 3 ou 4 dias pode estar a contaminar outras pessoas. Se a pessoa furar a quarentena ou o período de vigilância, vai contaminar outras, e as outras pessoas depois por si vão contaminar outras. Portanto, é muito complexa esta questão da quarentena. É preciso que as pessoas estejam muito cientes que, se estão em quarentena, não podem furar a quarentena. E mesmo dentro de suas casas, devem ter uma quarentena dos seus familiares. Se os seus familiares também não estão em quarentena em casa, as pessoas que estão efetivamente em quarentena em casa devem ficar isoladas dos restantes, portanto ficarem num quarto, não terem contacto direto com os outros membros da família, utilizarem talheres, copos, pratos que só são utilizados por ele, logo a seguir têm de ser lavados. Quando se utilizam a casa bem depois a seguir tem de ser muito bem limpa, toalhas próprias para essas pessoas. Portanto, tem de se suspeitar, ou melhor, tem de se assumir que essa pessoa está contaminada e ter todos os cuidados como se estivesse contaminada. Depois, de facto, não estiver contaminada, não se perde nada, foi apenas precaução. Se estiver contaminada, reduziu-se bastante a possibilidade de contaminar outras. Aqui mais outro caso de proatividade muito pouco, que será muito pouco eficaz. Nós já sabemos que a vigilância de voos provenientes de Itália ou de outras localizações serão feitas apenas com a temperatura. Não será o ideal. Obviamente eles vão tentar saber onde é que as pessoas estiveram e com quem é que tiveram contacto, mas hoje em dia, com a facilidade de transportes que existe hoje em dia, uma pessoa no mesmo dia pode estar em sítios 300, 400 km separados. Portanto, a expansão deste surto de corona não é muito localizada, pode não ser especificamente localizada. Portanto, obviamente as pessoas que vêm de avião podem trazer o vírus, e depois lá está, temos aquela questão de
dos sintomas só aparecerem alguns dias após o contágio. A pessoa sai do avião, diz que esteve em Itália, em Roma ou noutro sítio onde não havia contaminação, mas por acaso cruzou-se num café com uma pessoa que estava contaminada. Entretanto apanhou o avião, chegou a Portugal, voou durante 3 ou 4 horas, foi vista a temperatura, foi visto onde é que a pessoa estava e a pessoa poderá estar contaminada e passa na filtragem. Portanto, é muito complexo continuarmos a ter livre circulação, sabendo que o vírus se propaga de uma forma que não é fácil de detectar. Aqui, na minha opinião, existe alguma coragem política em suspender completamente os voos de países que estão contaminados. O risco é demasiado grande, pelo menos durante 2 ou 3 semanas até termos a percepção da evolução dos casos nestes países, a perceber se de facto esses países estão a conseguir evitar o aumento de contágios e estabilizar, ou se continuam a aumentar. E no caso da Itália, tem continuado a aumentar. Neste momento, a Itália tem mais de 2.500 casos, portanto, há uma progressão bastante contínua do aumento de casos, e isto significa que não estão a ser contidos. A quarentena às cidades que fizeram a Itália não evitou que contaminassem outros países. Voltando aqui à notícia da vigilância dos voos, fala-se aqui também da passageira suspeita de ter passageira do Sud Express suspeita de ter o corona, que está no Correio Cabral em Lisboa. Obviamente que se tiver todos, ou os passageiros pelo menos da mesma carruagem e os funcionários do comboio, terão de ficar em observação também, ou terão de ficar em quarentena até se confirmar se ficaram ou não contagiados pela passageira, no caso de se confirmar. Vamos então agora falar dos eventos sociais, religiosos ou desportivos. A Meia Maratona de Lisboa adota medidas de prevenção. Isto é uma notícia da RTP. Medidas preventivas de forma a minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus, em que se destaca a medição de temperatura corporal a todos os atletas, considerando que serão dezenas de milhares, não sei como é que eles vão conseguir fazer isto. E lá está, conforme falei anteriormente, o contágio começa antes dos sintomas, portanto, se houver atletas contagiados, eles podem não se estar a sentir ainda doentes, podem ainda não ter qualquer sintoma de febre e podem já estar a transmitir o vírus. Portanto, isto é um grande risco, e vou ficar por aqui, porque não basta saber onde é que eles estiveram, onde é que eles dormiram, e a existência de desinfetante cirúrgico junto dos locais de maior concentração de pessoas e de um epidemiologista. Pois, infelizmente, se perceberem que lá está uma pessoa com corona, no meio de dezenas de milhares, já é demasiado tarde. Eu penso que até isto é no dia 22 de março, portanto dentro de quase 3 semanas, eu penso que nestas 3 semanas o aumento de casos exponencial que Portugal vai ter vai cancelar a prova, muito provavelmente. O risco é demasiado grande. Obviamente que isto são atletas que provavelmente estão a treinar há muito tempo para fazer esta maratona. Existem muitos meios gastos para que esta maratona se realize, mas a saúde é mais importante e principalmente existem muitas pessoas que podem não estar a 100% nestas provas. Algumas pessoas também idosas que, se forem contagiadas, o risco de mortalidade é superior nessas pessoas. Eu já vou falar disso mais à frente.
Relativamente aos eventos religiosos, temos aqui de Fátima que grupos têm cancelado a peregrinação a Fátima. Isto de facto é positivo. As pessoas estão a ter bom senso, pelo menos os peregrinos. É bom sinal que pelo menos as pessoas estão a aceitar isto, as pessoas cumprem as suas peregrinações. Inclusive também existe aqui os bispos portugueses que estão a recomendar que se beije a cruz. Portanto, é de facto bastante positivo estarem a fazer isto. Relembre-se que em abril vai ocorrer a Páscoa e com a reunião de peregrinos, ou com bastantes peregrinos e crentes a frequentar as igrejas e a irem a Fátima, o risco de contágio aumenta bastante. Portanto, terá de se acompanhar quantos casos é que aparecem, como é que é a progressão e depois adaptar mediante o que é que está a acontecer na altura destes eventos. Tal como os eventos de jogos de futebol ou de concertos, é preciso acompanhar muito próximo porque grandes reuniões de pessoas, grandes aglomerados de pessoas são localizações ótimas para aumentar o contágio ou para exponenciar o contágio. Aqui a evolução dos casos por países, e vamos considerar aqui também uma questão de perceber como é que está ou como é que vai ocorrer em relação aos meses e a demografia. Prevê-se que o pico demore mais 2 ou 3 meses após a transmissão começar. Portanto, nós aqui em Portugal estaremos a começar a transmissão em março. Irá o pico ocorrer em Portugal em junho ou julho. Até essa altura não é possível ter uma noção de como é que os casos estão quantos casos totais é que irá haver. E depois demorará 2 ou 3 dias a nivelar. Portanto, iremos estar até junho a aumentar no nível de casos, junho ou julho, e depois a partir de junho ou julho os casos irão estagnar e as pessoas começam a curar-se e os casos depois passam a reduzir-se. Porém, temos aqui uma questão, porque a nível de mortalidade isto irá afetar principalmente as pessoas mais idosas, portanto acima dos 80 anos de idade. Taxa de mortalidade geral do corona é 2.3, se bem que isto é 23 vezes acima da gripe normal, da influenza. Porém, se a pessoa tiver hipertensão, tem 6% de probabilidade de morrer com a corona. Se for diabética, 7,3%. Se tiver problemas cardiovasculares, 10%. E se tiver mais de 80 anos de idade, quase 15%. Esta informação vem do boletim de informação do Colégio Americano de Cardiologia sobre o Covid-19. Também aqui a incluir dos casos reportados de um grupo de estudo, 20% desenvolveram, portanto isto seriam casos internados mais graves, 20% desenvolveram problemas respiratórios, 17% desenvolveram problemas de aritmia, porque aparentemente o corona ataca certas células que existem precisamente no coração e em alguns órgãos. 7% desenvolveu problemas cardíacos ou danos cardíacos. 9% desenvolveu traumas variados e 3,6% danos nos rins. Também aqui uma informação a retirar também aqui deste site, que eu depois deixo o link. O mesmo estudo de 138 doentes
em Wuhan, China. Destes 26% tiveram de ir para os cuidados intensivos e desses 4,3% acabaram por morrer. O estudo também presumiu que a transmissão no hospital terá sido suspeita em 41% dos casos. Portanto, é muito arriscado estar no hospital perante um vírus de tão fácil transmissão. Por isso é que só mesmo os casos mais graves é que devem ir para o hospital, para que tenham acesso principalmente a serem acompanhados por enfermeiros e a terem acesso ao oxigênio para poderem recuperar, ou para terem algumas possibilidades de recuperação. Só aqui para confirmar, a população de Portugal em 2018 eram 300 mil idosos, portanto, pessoas com mais de 85 anos, e será esta população, que neste momento provavelmente já deverá estar nos 315 mil ou 320 mil, que estará mais em risco. Portanto, penso que seja 0,3% da população portuguesa. Não, 3% da população portuguesa. Só uma nota, pelo menos pelas informações que têm surgido, não parece afetar tanto as crianças ou os jovens. Afeta principalmente os adultos e, em esmagadora maioria dos casos, quem tem acima de 80 anos. Vamos aqui então para o ponto: e se eu tiver apanhado corona? Como é que eu sei? Se tiver dores gerais no corpo, dores musculares, os típicos sintomas de gripe, portanto, fadiga, dores musculares, o que é que deve ser feito? Isolar em casa, aquilo que já referi anteriormente. Se tiver outras pessoas em casa, evitar mesmo o contacto com essas pessoas, ligar para o Saúde 24, pedir conselhos, e se de facto estiver a ficar mais grave, se estiver mesmo a ficar em situação de urgente, que precisa de urgentes cuidados de saúde, considerar ir para o hospital, mas obviamente confirmar primeiro com o Saúde 24. É possível que os tempos de espera comecem a aumentar bastante no Saúde 24, portanto, ter isso também em conta. Vamos aqui terminar com a questão das mãos. As mãos serão um dos meios principais de contágio. Nós colocamos as mãos constantemente na cara, é natural, não é um mecanismo autónomo nosso. A verdade é que as mãos transportam muitos das bactérias e dos vírus que nós tocamos ou que transportamos de superfícies para nós. E de facto importa saber como limpar e como lavar as mãos. Eu vou deixar aqui um vídeo do Dr. John Campbell, que igualmente recomendo a visualização dos vídeos dele, que são bastante informativos, de como lavar as mãos.
Obrigado e tenham cuidado. Utilizem bastante precaução.